Olá, concurseiros! Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre morfologia. E agora nós vamos adentrar nos determinantes do substantivo. Lembrando que a aula passada, nós falamos sobre o substantivo, que é uma das classes mais importantes, porque ela nomeia, todos os seres, todas as coisas. E os determinantes do substantivo, eles estão diretamente ligados a essa classe para especificar, caracterizar, quantificar, determinar. E aí nós vamos começar pelo adjetivo. Lembrando que as classes, que são determinantes do substantivo são o adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome. Então, fica ligado. Quem não se inscreveu ainda no nosso canal, inscreve-se lá, deixa seu like para que você possa receber as notificações, toda hora que entrar vídeo novo, tá? E esta semana nós teremos aulas 2, 3, disponíveis para vocês. Então vamos lá, O que é o adjetivo? É a palavra que caracteriza, especifica, qualifica o substantivo, Obviamente, está sempre acompanhando, essa classe, certo? Ou palavras também que funcionem naquele momento, com o mesmo valor do substantivo. E aí eu trouxe dois exemplos, bem claros, A palavra casa, por exemplo, que é um substantivo. Então, eu posso dizer casa decorada, casa assombrado, assombrada, Vestido, verde claro, vestido esverdeado. Então, aí a gente já está percebendo, com esses exemplos dos adjetivos decorada, assombrada, verde claro, esverdeado, que o adjetivo ele também vai admitir aí uma flexão de gênero, Pode variar entre masculino, feminino, a gente vai já tratar sobre esse assunto, certo? Que ele pode ser formado por uma base só ou pode ser composto, O adjetivo ele também, vai ter algumas classificações, assim como o substantivo, O adjetivo também será classificado. Em que, professora? Então vamos lá tratar da classificação. Então, podemos classificar o adjetivo em primitivo ou derivado. Primitivo quando ele não vier de nenhuma outra palavra, tiver origem própria, por exemplo, aí a palavra magro. E derivado quando ele provém de uma outra, Por exemplo, aí bondoso. Simples quando ele for formado por apenas um elemento, Por exemplo, aí a palavra escuro, vestido escuro, suponhamos. E composto formado por dois ou mais elementos, duas ou mais bases, não é isso? Quando eu falo de base, gente, eu estou falando do radical, que forma, que estrutura a palavra. Então, nós temos o exemplo aí de azul claro, certo? Ele também pode ser restritivo ou explicativo. O que significa ser restritivo? É aquele adjetivo que ele vai particularizar dentro de um conjunto. Como assim? Quando eu digo, por exemplo, homens brasileiros, Isso quer dizer, brasileiros está particularizando porque nem todo homem é brasileiro, E explicativo quando ele traz algo que é próprio do ser, Quando ele não está particularizando, por exemplo, quando eu digo leite branco, ser branco é uma característica própria do leite, certo? Diferente de dizer leite quente. Quente, seria restritivo em relação a leite porque está particularizando, aquele leite. Nem todo leite é quente, certo? E o adjetivo pátrio é aquele que designa a origem, De onde aquela coisa vem, quando eu digo britânico, Quando eu digo, por exemplo, doce cratense. Então, cratense está dando a origem, caracterizando de onde vem esse doce, tá certo? Então, em relação à flexão, eu já tinha falado um pouquinho no início, Em relação à flexão, o adjetivo ele vai ser flexionado no gênero e no grau,
No número também, é claro, mas eu já disse para vocês que a questão do número, singular, plural, nós vamos tratar um pouco mais adiante, quando nós concluirmos as classes, porque para a compreensão do plural dos substantivos compostos, né, a gente precisa de informações a mais sobre as outras classes, então nós vamos deixar o plural das palavras compostas, substantivos e adjetivos para o final, tá certo? Quando nós estivermos prestes a concluir, né, toda a morfologia. Então, o adjetivo, ele, em relação ao gênero, vai poder ser uniforme ou biforme, tá? O que seria o uniforme? Tem aquele mesmo raciocínio do substantivo, que é uma palavra só que vai servir para os dois gêneros. Por exemplo, você tem aí feliz, triste, alegre, né? Eu tanto posso dizer menino alegre, menina alegre. O fato do substantivo mudar de gênero, né? Isso não quer dizer que o adjetivo vai sempre mudar, né? Porque nós teremos adjetivos que se referem, né, a um único gênero, né? Na verdade, para os dois gêneros, podemos dizer melhor, tá? E teremos também adjetivos biformes, que são aqueles, né, que irão variar, vai ter uma palavra para cada gênero, né? Menino esperto, menina esperta, né? Rapaz educado, moça educada. Veja que esses adjetivos, eles vão variando de acordo com o gênero. Em relação ao grau, né, o adjetivo, ele vai admitir dois graus, o comparativo e o superlativo. Diferente do substantivo, que nós tínhamos aumentativo e diminutivo, né, o adjetivo não se faz da mesma forma. Por quê, professora? O adjetivo é a palavra que caracteriza, qualifica, né, especifica, restringe, né, como nós já conceituamos. Então, ele sempre vai estar atribuindo uma característica para o substantivo, certo? Então, quando eu vou estabelecer a relação de grau, ou eu comparo, né, aquela característica com a de outro ser, né? Ou então eu faço uma relação, né, em relação a outros seres, a um conjunto de seres, certo? Por isso que o grau do adjetivo vai se dar um pouquinho diferente. Então vamos entender, né? O que seria o grau comparativo? É quando aquele adjetivo, né, vai estar estabelecendo uma relação entre dois seres, que pode ser de superioridade, de igualdade ou de inferioridade. Vamos aos exemplos para vocês entenderem melhor. Por exemplo, brigadeiro é mais gostoso que calórico. Veja que eu estou estabelecendo aí um parâmetro entre o brigadeiro e o fato dele ser calórico, né? Mas a relação é o quê? De superioridade em relação a ser gostoso, né? Brigadeiro é tão gostoso quanto calórico. Nesse caso, eu estabeleci aí uma relação de igualdade. E brigadeiro é menos calórico que gostoso. A relação foi estabelecida aí de inferioridade, certo? Com relação ao grau superlativo, nós teremos dois tipos de superlativo. O superlativo relativo e o superlativo absoluto. Como é que eu vou entender essa diferença, professora? O superlativo relativo é quando você intensifica a característica, a qualidade de um ser, tá? Tanto pode intensificar para mais como para menos, tá? Mas o que significa ser superlativo relativo? Então, em relação a um conjunto de seres. Eu não vou fazer, né, um parâmetro direto, como eu fiz na comparação, não. Eu vou estabelecer uma relação em relação a um conjunto. Então, quando eu digo, ó, Clara é a mais bela da sala, né? Então, aí eu estou intensificando a qualidade de Clara, que é ser bela, né? Eu também posso intensificar para menos, né? Clara é a menos bela da sala, certo? Mas sempre em relação a um conjunto.
Se eu fosse estabelecer uma comparação com essa frase, só para vocês lembrarem, né, eu diria, Clara é mais bela do que Joana. Veja, estabeleço um parâmetro entre dois seres, né, e faço aí o comparativo. Por isso que no superlativo eu vou fazer, intensificar essa característica em relação a um conjunto, no caso do relativo, ok? No caso do absoluto, né, superlativo absoluto, eu irei intensificar a característica desse ser, mas não farei relação com nada. Eu somente intensifico. E aí eu posso intensificar de duas formas. Da forma sintética, que é com o acréscimo do sufixo, né, que é aquele elemento, aquela desinência que eu coloco após a base. Nós falamos sobre isso um pouquinho lá no grau do substantivo. Então, eu simplesmente intensifico fazendo o acréscimo do sufixo. Este exercício é facílimo. Aquele colar é lindíssimo, sem fazer relação com nada, né? E o analítico, eu também vou intensificar essa característica, mas com a ajuda de uma outra palavra que me dê essa ideia de intensidade. Então, Beatriz é muito simpática, ou então ela é pouco simpática. A noite está bastante fria. Vejam que para dar a intensidade, eu fiz uso aí das palavras muito e bastante, né, que são advérbios, nós vamos estudar logo mais à frente, certo? Intensificando o adjetivo, ok? Para finalizar, né, vamos tratar um pouquinho aí sobre locução adjetiva. Lembrando que a palavra locução, ela vai aparecer no adjetivo, no verbo, no advérbio, na conjunção, locução verbal, locução adverbial, tá? Então, primeiro é preciso entender o que significa ser locução, tá? Então, locução é quando eu tenho duas ou mais palavras que cumprem a mesma função que uma só. Então, quando eu digo locução adjetiva, são duas ou mais palavras que funcionam também como um adjetivo, né? Que vai vir formado sempre por preposição ou substantivo, ou então preposição e advérbio, tá? Mas, para quem não tem ainda o conhecimento sobre essas outras classes, entendam, né, que são duas palavras, duas ou mais, que cumprem a mesma função que o adjetivo. Então, quando eu digo aí, ó, amor de mãe, né, então, de mãe está caracterizando o tipo de amor, poderia ser de filho, de amigo, né? Então, mas de mãe é a locução adjetiva que eu poderia trocar por maternal, né? Nem sempre nós vamos ter, né, um adjetivo correspondente, lembrando que tem bancas, tá? Que cobram você ter o conhecimento, né, do adjetivo relacionado a tal locução, certo? Mas, em geral, as bancas querem apenas a identificação, né, de que aquela palavra ou aquela expressão, no caso a locução, será um adjetivo, né? Por exemplo, pagamento do mês, né? Do mês caracteriza o tipo de pagamento que poderia ser mensal, né? O anel de ouro, que poderia ser dourado, a cólica do abdômen, que poderia ser abdominal, certo? E ainda é importante lembrar sobre a posição do adjetivo. Professora, faz diferença o adjetivo vir antes ou vir depois do substantivo? Em alguns casos, sim, tá? Por exemplo, no exemplo menina bela, né? Se eu inverter para bela menina, não compromete o sentido, né? Continua do mesmo jeito. Já no exemplo amiga velha, se eu inverter para velha amiga, o que que vai acontecer? Eu vou ter aí uma mudança de sentido, né? Uma amiga velha dar a entender que é uma amiga com mais idade e uma velha amiga é uma amiga aí de muito tempo, né? De longas datas. Já no outro exemplo, brasileiro malandro e malandro brasileiro, veja que nós teremos
não apenas uma mudança de sentido, nós teremos também uma mudança na classe gramatical. Quando eu digo brasileiro malandro, brasileiro, neste momento do exemplo, funciona como um substantivo e malandro está caracterizando o substantivo brasileiro. Já no seguinte, malandro brasileiro, eu tenho malandro nomeando-se, então malandro vai funcionar como um substantivo e brasileiro funciona como um adjetivo pátrio, ok? E lembrando que nessa mudança da classe, né, você viu que brasileiro no primeiro exemplo funciona como substantivo e no segundo está funcionando como adjetivo, nós vamos ter aí o que a gente chama de derivação imprópria. Como assim, professora? É uma derivação imprópria. Aquela palavra, né, especificamente, fora do contexto, ela faz parte de uma classe. Quando eu digo brasileiro, brasileiro é um adjetivo pátrio, né, que caracteriza alguém que mora, que reside no Brasil. Mas, da forma que está posta aí a palavra brasileira, no exemplo brasileiro malandro, não está funcionando como adjetivo, e sim como um substantivo. Então, por que a gente chama de derivação imprópria, né? Esse conteúdo da derivação vai estar ligado à formação das palavras. A palavra está numa nova classe, né? Por isso que a gente chama de imprópria, porque não é a classe originária da palavra, mas a palavra mudou de classe sem nós mexermos na estrutura, tá? E eu trouxe um exemplo aí com a palavra lindo, né? Lindo, fora do contexto, é um adjetivo. Mas quando eu digo aí, o lindo chegou, né? Eu estou aí substantivando. Eu peguei o adjetivo lindo, utilizei para nomear, entre aspas, né? E aí eu faço uso da presença do artigo, a gente diz que a palavra está substantivada. Então, automaticamente, nós temos também uma derivação imprópria. A palavra, ela mudou de classe. E isso vai acontecer não apenas com o adjetivo, acontece com os numerais, acontece com os pronomes, eles também vão poder, né, funcionar como substantivos em alguns contextos. Então, para nós fecharmos a nossa aula, eu trouxe aí uma questão da banca Urca, tá? Lembrando que eu estou falando um pouquinho mais sobre essa banca, porque neste momento aqui na região nós temos muitos alunos estudando, né, para o concurso da Prefeitura de Brejo Santo, que é a banca Urca que vai elaborar, certo? Uma banca considerada no nível elevado. Então, a gente precisa estudar um pouco mais. Mas você de outros estados que está aí nos acompanhando, iremos trabalhar outras bancas sim, tá certo? Em outros momentos, nem se preocupe com isso. Então, vamos à questão. A qualidade atribuída a Leonardo da Vinci de o maior procrastinador da história, no título da reportagem, se apresenta de forma. Veja que a banca trouxe aí um trecho, né, que ela retirou de uma reportagem, do título dessa reportagem, tá? E as alternativas, né, elas remetem ao conteúdo do grau do adjetivo. Então, quando diz é o maior procrastinador, veja que essa característica ela está sendo aí intensificada, certo? Então, já nos mostra aí, e outro ponto, né? Intensificada em relação a um grupo, né? Da história, poderia ser do planeta ou da turma, né? Então, veja, ele faz uma intensificação em relação a um grupo específico. Então, neste caso aí, e essa relação é de superioridade, nós vamos ter como gabarito a letra B, né? Um superlativo relativo de superioridade. Então, encerramos, né, esse nosso bloco sobre o adjetivo. Espero que tenham gostado. Convidem os amigos, compartilhem o vídeo, deixem lá o seu like, inscrevam-se, né? Inscrevam-se ou convidem outras pessoas para se inscreverem no nosso canal,
tá? Que nós teremos ainda muitas novidades e continuação desse nosso estudo sobre a morfologia.